Irmãos, paz seja convosco. Vamos continuar nosso estudo aqui em Romanos, agora no capítulo 15. Já estamos quase terminando a carta aos Romanos, né? Então, vamos continuar aqui no capítulo 15. Dizendo apenas assim que, nesse começo do capítulo 15, Paulo ainda não fechou, aparentemente, Paulo ainda não fechou o assunto que ele vinha falando no capítulo 14, sobre a tolerância, sobre o amor ao próximo, né? No modo do acolhimento, no modo da paciência com os fracos na fé. Aqui no capítulo 14, no começo, a gente percebe que ele está ainda no assunto. Porque uma coisa que nós devemos levar em conta é que, originalmente, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. Isso é uma divisão que veio depois. E os capítulos não se sucedem necessariamente em tópicos de assuntos, embora provavelmente as pessoas que organizaram a palavra de Deus dessa maneira tenham levado em conta isso. Mas originalmente não era assim, era um texto corrido, sem capítulos e versículos. Então o apóstolo, obviamente, não está pensando que aqui eu vou começar outro capítulo. Embora às vezes coincida, e provavelmente os que organizaram a palavra de Deus dessa maneira tenham levado isso em conta, porque nós percebemos claramente que até o capítulo 11 o assunto inteiro é fechado. E no 12 em diante a carta se torna mais geral. Então, obviamente, os que dividiram a palavra de Deus em capítulos e versículos levaram isso em conta, os tópicos dos assuntos e o modo como se fecha alguns assuntos. Mas nem sempre isso dá certo, ou nem sempre isso é assim. E nós percebemos claramente que no capítulo 14, no seu início, no capítulo 15, aliás, no seu início, que é realmente uma continuação do capítulo 14. Né? Diz assim, versículo 1 ao 13, resumidamente, diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos, porque Cristo também não se agradou a si mesmo. Portanto, acolhemos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Continuando no assunto, acolhei, nós que somos fortes devemos suportar a debilidade dos fracos. Ainda é aquele assunto das opiniões assim, até imatura, né, de alguns irmãos, as quais nós devemos suportar no exemplo de Cristo. Nós que somos fortes, né, você se acha forte, você se acha espiritual, então não discuta, né, não tolere isso, porque a pessoa realmente espiritual, a pessoa realmente quebrantada, ela é rigorosa consigo mesma, mas branda com os outros. Isso é que se define como maturidade. A capacidade de abrir mão, a capacidade de deixar para lá e acolher ao débil na fé, como diz a palavra de Deus. Nós que somos fortes, né? O que é ser forte para o Evangelho? Ser forte no Evangelho é ser tolerante. Ser forte no Evangelho é ceder. Que é o contrário do que é ser forte no mundo. Porque no mundo, quem é o forte no mundo? O forte no mundo é o que prevalece. O forte no mundo não é o que cede, é o que prevalece. No Evangelho é o contrário. O forte é o que cede. O forte é o que deixa para lá. O espiritual é aquele que é capaz de suportar, de bancar o irmão. Porque aqui trata-se de dar um ombro. De dar um ombro. E fazer com que essa maturidade, que essa força espiritual a qual nós julgamos que temos, seja realmente, oriente realmente a nossa convivência com os fracos na fé. No modo do seu acolhimento, no modo da misericórdia exercida com eles. E aqui baseado no exemplo de Jesus. Porque aqui diz que Jesus, mesmo o Senhor, ele não agradou-se a si mesmo. Jesus não se agradou a si mesmo. Ele veio para servir e para dar a vida em resgate por nós. Então, o próprio Jesus não agradou a si mesmo. Uma coisa que nós devemos ter em mente isso. Né? O Senhor Jesus é o protótipo de todo o amor e de tudo aquilo que devemos ser para Deus. O Senhor Jesus é o protótipo. Tudo está exemplificado no Senhor Jesus. Isso é uma coisa que nós devemos entender. Se nós somos seus discípulos, Ele é o nosso norte, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso exemplo maior. E uma outra coisa que devemos entender mais ainda. E aí eu vou dizer que se vinculássemos a gratidão a Deus às coisas que devemos praticar como princípios, teríamos uma ligação clara entre aquilo que Deus nos fez,
entre aquilo que nos é dado como graça e aquilo que devemos exercer perante o nosso próximo. Porque essas coisas são relacionadas, quando diz que o Senhor mesmo não se agradou de si mesmo, é algo do qual nós beneficiamos. O fato de Jesus não ter se agradado a si mesmo é o modo pelo qual fomos salvos. O fato do Senhor Jesus não ter se agradado a si mesmo é o modo pelo qual a redenção foi feita por Deus, através de Jesus. Então, sempre nós temos que entender isso. Aquilo que nós exercemos como princípio é antes uma dádiva de Deus concedida a nós. Aquilo que nós praticamos como princípio é antes algo que Deus nos deu por primeiro. Se nós amamos, é porque nós fomos amados por primeiro. Se nós devemos ser misericordiosos, é que por primeiro somos objetos da misericórdia de Deus. A graça e a bênção de Deus a nós é a fonte geradora dos princípios, aos quais devemos exercer ao nosso próximo. É como aquela parábola dos devedores, é isso, um que devia 10 mil talentos, o outro que devia 100 mil. É a parábola dos talentos, a parábola dos devedores, quando um devedor que devia uma grande soma é perdoado e depois não quer exercer o perdão em relação ao outro que devia muito menos. E a palavra de Deus relaciona as coisas dessa maneira. As graças em Deus, o exemplo de Jesus. E o Deus da paz, vos enche de todo gozo e paz no vosso coração. Porque as fontes de paz, as fontes de graça eterna, estão nos princípios do Evangelho, como praticados, como eles são praticados. Nós queremos ter paz, queremos ter alegria, né? Paz de espírito, realmente. Temos que praticar. O Deus da paz nos encherá de gozo do nosso crer, não apenas do nosso crer intelectual, não é isso? Mas é o gozo do Espírito mesmo, aquela sensação interna, né, de ser filho de Deus, aquela sensação boa do Espírito, agradável, da qual usufruímos, se praticarmos o Evangelho na medida em que ele realmente for norma para nossas vidas. O Senhor Jesus diz lá no Evangelho: se vocês sabem dessas coisas, sereis felizes se vocês praticarem. Que o Senhor realmente assim nos ensine isso. Continuando aqui. E certo estou, meus irmãos, que estáis possuídos de bondade. Entretanto, vos escrevi para vos trazer isso de novo à memória. Porque não usareis para discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, por forças de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho. Versículo 14 a 21. Resumidamente, versículo 14 a 21 diz isso aqui que eu li. Né? Estou certo, meus irmãos, está em bondade, no entanto, quero vos trazer a memória. Possuídos de bondade. Paulo tem confiança de que os irmãos lá da igreja de Roma, eles são maduros na bondade para praticar esses princípios. Ele fala: eu tenho essa confiança, que vocês realmente são maduros para esses princípios. Mas eu quero trazer isso à memória, eu quero reavivar isso em vocês. Porque o problema é que nós somos assim. O ser humano, ele é entediável, né? Ele é aborrecível, ele é preocupável. Então, nós não estamos sempre assim bem. Infelizmente, essas tendências naturais da nossa carne, que a própria carta aos Romanos já falou isso, da batalha do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. Então, estamos numa luta constante. E nós necessitamos de termos os princípios do Evangelho sempre sendo reavivados em nós. Paulo apela a essa questão. Eu quero reavivar isso, eu quero que vocês se lembrem disso. Carta à igreja, as igrejas, 7 igrejas do Apocalipse, na maior parte são lembretes de princípios que a igreja de alguma maneira esmoreceu na prática deles. Nós lemos claramente, cada carta à igreja, às igrejas do Apocalipse, a maioria delas, pelo menos, só tem Esmirna e Filadélfia, né, elogiadas, mas as outras 5, pelo menos, das 7 cartas lá do Apocalipse, são lembretes, né? Voltar ao primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras. Lembra-te de onde caíste. Sempre lembrete do Senhor, advertências do Senhor, para que se volte a princípios que por algum processo muitas vezes esmorecem, se tornam mornos, se tornam comuns. E já param dessa forma de ser realmente a norma da vida do Evangelho. Então isso o Senhor faz sempre, nos advertindo para que revivemos o Evangelho dentro de nós. Paulo faz esse apelo aos romanos nessa parte.
Se por um lado ele reconhece que a bondade já pode ter sido um princípio formado no coração deles, por outro lado ele vê a necessidade de estar reavivando a memória deles para a prática desses princípios. Porque, de fato, a bondade exercida dessa maneira em relação ao fraco, em relação às pessoas mais débeis na fé, é o ombro oferecido. Nós temos lá em Gênesis, né, no primeiro homicídio da humanidade, quando Caim é chamado por Deus: onde está teu irmão? E Caim responde: por um acaso eu sou o guarda do meu irmão? Na verdade, essa fala de Caim já é sintomático do afastamento dele, em relação à vontade de Deus. Porque, de fato, nós somos guardas uns dos outros. Nós temos que guardar o nosso irmão. E o nosso ombro tem que ser oferecido a ele como apoio. Suportar uns aos outros é ser suporte uns para os outros. Então, Paulo está falando isso. Eu sei que vocês estão possuindo vontade, que vocês já estão prontos para esse princípio. Mas eu quero que vocês reavivem isso, quero trazer isso à memória. Sejam esse apoio aos irmãos débeis da fé. A bondade do caráter cristão deve ser a norma para essas coisas. E depois, em seguida, aqui Paulo fala: porque não usarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquilo que Cristo fez por meu intermédio, aí depois por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, esforçando-me desse modo para vos pregar o Evangelho. Isso do capítulo 14, versículo 14 a 21, no fim, mais para frente. Paulo meio que muda de assunto, né? Então, dentro daquilo que falei agora há pouco, aparentemente é nesse ponto aqui, do capítulo 15, que ele está se voltando para outros assuntos já. Ele está se falando uma outra coisa. Então, por assim dizer, o capítulo 15 começaria aqui, se fosse aquela divisão por tópicos e assuntos. Mas Paulo está falando ao mesmo público as mesmas coisas. Ele está agora se voltando às questões relacionadas ao ministério. Ele está falando dos sinais, daquilo que Deus fez por intermédio dele. Ele está se colocando assim, humildemente, na medida da graça que foi dada a eles. Olha, o Senhor me usou por dons, por graça. O meu testemunho tem sido assim, baseado nisso. Baseado naquilo que o Senhor tem feito por meu intermédio. Então, Paulo não tem nada daquela... Como é que eu vou dizer? Daquela extrapolação, muitas vezes, que a gente vê por aí. As pessoas falando muito mais do que são capazes de praticar, ou cobrando, muitas vezes, das ovelhas muito mais do que aquilo que eles demonstram por parte de Deus. Porque, de fato, se o Senhor nos cobra, se o Senhor nos cobra que sejamos fiéis, Ele nos dá graça para sermos fiéis. E Paulo aqui, de certa forma, ele nivela o seu ministério com aquilo que, de fato, ele fez de efetivo no meio deles. Manifestei poder, fiz sinais em nome do Senhor no meio de vocês. E baseado nisso, apenas naquilo que o Senhor está fazendo, isso eu quero apelar a vocês. Isso é o nível da cobrança de Paulo. Daquilo que o Senhor tem feito. Ele não quer testemunhar, não quer falar mais nada além daquilo que o Senhor mesmo tem feito através dele. Então, não há, assim, em Paulo, assim, um descosimento, né? Uma secção forte entre aquilo que ele fala e aquilo que ele realiza. Essas coisas são niveladas, o testemunho é equilibrado com a graça de Deus. E ali ele fala, se abrangendo mais, né? Forçando de modo para pregar o Evangelho. Aqui já fala mais assim até da pregação aos gentios, que os romanos já estão fora das cercanias de Jerusalém. Então aqui Paulo já está no âmbito da pregação aos gentios, abrangendo o Evangelho. Depois ele vai citar Isaías, né? Ele vai citar a profecia de Isaías. Ouvirão aqueles que Deus ouviram falar. Eu coloquei aqui no versículo em destaque, mas ele está falando já da pregação aos gentios e da abrangência do Evangelho que ele prega para além das fronteiras do judaísmo, conforme aqui que falamos bastante anteriormente, porque ele é chamado para pregar a todas as gentes. O Evangelho tem esse alcance, e os próprios romanos já são parte desse alcance. E Paulo se colocando ali como mensageiro, né, do Senhor para eles. Tá? E aqui ele diz, aqui, continuando do versículo 22 ao 29, ainda nessa mesma situação, ele vai dizendo assim: muitas vezes me senti impedido de visitar-vos,
Mas agora penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Mas agora estou de partida para Jerusalém, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram a coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servir-nos com bens materiais. Uma coisa interessante aqui. Paulo compartilha com eles os anseios materiais, as saudades que tem deles e o desejo de visitá-los, os romanos, os que estão em Roma. E ele diz que tem sido impedido. Eu me senti até agora impedido. É uma coisa interessante isso, porque se nós lemos na carta de Paulo aos Tessalonicenses, as preocupações de Paulo, há uma situação parecida em que Paulo é impedido de visitar as pessoas. A igreja de Tessalônica foi fundada por Paulo. A de Roma, não. Aparentemente, a de Roma foi fundada por pessoas que talvez estivessem lá no Pentecostes, aquelas pessoas que ouviram aquelas primeiras manifestações em Pentecostes, e aí pregaram lá em Roma e o evangelho se espalhou. Mas Paulo exerce jurisdição como apóstolo lá em Roma, e ali ele dá assistência a essa igreja é conhecida dele. E ele está preocupado porque ele não consegue ir lá, ele quer ir, mas não consegue. Aqui na carta lá, na Tessalonicenses, ele diz, o diabo tem pedido eu ir aí. Aqui não atribui diretamente ao diabo, mas digamos assim que é uma situação parecida. Mas por que ele? Qual a causa disso? Né? No Senhor, muitas vezes, isso tem uma causa. Se nós vemos aqui o final da história em relação a isso, nós vamos entender melhor qual é a vontade de Deus para a igreja de Roma, porque tanto a igreja de Roma como a igreja de Tessalônica são igrejas que prevaleceram, apesar de Paulo não ter podido estar com eles tanto quanto achava que deveria. É uma coisa curiosa, porque chega a ser até providencial que essas igrejas crescessem por si mesmas. O Senhor mesmo estava abençoando essas igrejas e elas se mantiveram, apesar de Paulo não dar assistência adequada, como ele gostaria de dar, tanto Roma quanto Tessalônica tem essa mesma história. Tessalônica é parte da Europa, Roma também é parte da Europa, e aqui nós percebemos depois, no decurso de missões mundiais, que depois de Jerusalém, o evangelho se desloca para a Europa, e Roma e Grécia são dois pontos assim, basilares, muitas vezes, dessa disseminação do evangelho para as bandas da Europa, que começa aqui já no tempo de Paulo, assim, esse primeiro princípio de deslocamento. Paulo quer ir a Roma, mas o que acontece? Ele passa por Jerusalém, ele vai passar por Jerusalém primeiro. O que vai acontecer? Ele vai ser preso em Jerusalém. Tem uma outra coisa, vamos falar logo em seguida sobre isso, mas eu quero me deter nisso. Que quando Paulo vai para Jerusalém, ele acaba sendo preso lá. E ele vai a Roma, sim, mas vai como prisioneiro. Muito tempo depois, muita coisa acontece nesse meio tempo. Até Paulo, de quando Paulo pede quer ir visitar, até o ponto em que ele consegue visitar, corre muita água. Vou entender isso mais tarde. Tá? E depois aqui a oferta para os judeus. Né? Apareceu bem a Macedônia e a Acaia, levantar uma coleta em favor dos povos dentre os santos que vivem em Jerusalém. Macedônia e a Acaia basicamente são lugares gregos. Isso, a Grécia é um nome antigo, na verdade. Macedônia existe hoje em dia, mas a Acaia é um nome que já caiu em desuso. Mas são lugares da Grécia, são lugares gregos aqui. E esses irmãos, no caso, que são da gentilidade, sentem no coração de levantar uma oferta para os povos de Jerusalém. Nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, né, Ágabo, né, um profeta chamado Ágabo, ele diz que haveria uma grande fome em todo o mundo. E essa fome acontece nos dias do imperador Cláudio. Está lá em Atos 11, 28, começa a falar isso. E os irmãos resolvem ajudar os da Judéia, os judeus, e os gentios, na verdade, levantam a coleta em favor dos judeus. E Paulo aplica aqui um princípio espiritual. É como se Paulo dissesse assim, da mesma forma que os gentios foram abençoados pelos judeus no plano espiritual, ou seja, no fato dos judeus, do evangelho ter vindo dos judeus, no fato da pregação do evangelho, das alianças ter vindo primeiro dos judeus e depois dos judeus alcançar os gentios, da mesma maneira também os gentios devem aos judeus, como oferta de gratidão, assistência material. Então, por aquilo que nós recebemos, ou por aquilo que os gentios receberam naquela época, de bênção espiritual dos judeus, eles deveriam também ofertar a eles, de
forma material naquilo que era a necessidade deles. Então, é essa aplicação que Paulo faz. Depois ele vai pegar esse mesmo princípio e vai aplicar as ofertas de maneira geral. Ele vai aplicar a si mesmo e aos ministros do Evangelho esse mesmo princípio. Ele vai dizer assim, se nós ministramos a vocês os bens espirituais, não é muito também que recolhamos bens materiais? Aqui é o princípio da oferta também. Os irmãos que ofertam na igreja, que dizimam, não é isso? Que pagam seus dízimos e suas ofertas, de certa forma eles estão assim devolvendo aos seus líderes, aos pastores, aos obreiros, aquilo que recebem em termos espirituais, de pregação, de ministério, de visitações e de orações. Então há essa troca no Evangelho. Há essa troca. E aqui no âmbito dos povos, Paulo aplica isso como oferta de gratidão aos judeus da parte dos gentios, por eles terem sido participantes das alianças que, por princípio, vêm dos judeus. Oferta de gratidão. Isso com toda aquela graça, né, com todo aquele senso de comunhão que deve haver entre irmãos, de socorro e de ajuda mútua. Tá? Bem? Então, aqui já para o final, no versículo 30 a 33, tá? Já no final diz assim: rogo-vos que luteis comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Coitado, Paulo. E que esse meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que chegue a vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Tá bom. A primeira coisa aqui, tá? Antes de falar da questão da ida de Paulo aos Romanos, que é o anseio dele, visitar os irmãos de Roma, antes de chegar nesse ponto, deixa eu falar primeiro do que está no começo aqui. Rogo-vos que luteis comigo nas orações a Deus. Rogo-vos que luteis comigo nas orações a Deus. A batalha da oração. Né? O que é a oração para você? O que é a oração para você? Para você. A oração é ato ou efeito de pedir coisas a Deus? O que é oração para você? Você ora pelos seus líderes? Você ora pelos seus irmãos? Você ora pela igreja? Você ora pelos pastores de maneira geral? Você ora pela igreja de maneira geral? Você ora. Batalha da oração. Nós temos que alçar nossas orações ao nível de tudo aquilo que Deus está fazendo por outras pessoas que nós nem conhecemos muitas vezes. Pelos teus pastores, pelos líderes, pelos irmãos. Quer esses irmãos estejam em dificuldade, quer esses irmãos estejam engajados na obra de Deus. Oração, intercessão. Esse é o mover da igreja e essa é a única maneira que de fato a igreja se move. Quero falar isso para os irmãos. A igreja não está se movendo pelos projetos dos pastores. A igreja não está se movendo pelas boas ideias de líderes, de agendas, de encontros, de conluios e tudo mais. Não. Não é esse o fator principal que está impulsionando a igreja. O fator principal que está impulsionando a igreja é a oração. Um pequeno exemplo de uma falta de entendimento muito grande de um pastor a esse respeito. O livro Nem Uma Hora, de Larry Lee, um livro sobre oração. Nem Uma Hora, um livro de Larry Lee. Ele dá esse breve testemunho. Ele está pregando, e ele está lá no palco, lá em cima, pregando. E ele sente uma grande unção de Deus. E ele, no momento, ele pensa de si para si. Nossa, estou roubando aqui, estou rodando veio. Ele pensa de si para si no momento, enquanto prega. E naquele mesmo instante, Deus fala para ele, o Espírito fala para ele, dá uma olhada ali embaixo. Ele prega, sem parar de pregar, olha assim e vê um grupo de senhoras ali embaixo. Que enquanto ele está pregando, estão orando, eles estão ali orando a pessoas. E na hora o Espírito de Deus fala para ele, olha, você está com a corda comigo? Elas estão sustentando a tua pregação. A tua unção está vindo da vida. A tua unção não está vindo do teu conhecimento teológico, do teu gênero, da tua experiência, nada disso. Está vindo da vida. Então, se eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês aqui agora, se eu estou pregando, se eu estou ensinando, se eu estou exercendo o ministério, é porque tem gente orando por mim. Essa é a verdadeira cobertura
pouco. A verdadeira cobertura é essa. As pessoas se importam e oram e estão carregando comigo, orando. Então nós devemos isso aos irmãos. Paulo que não fez comigo as orações a Deus a meu favor, é um pedido de Paulo. Sabendo que a oração é uma batalha. Sabendo que o campo é hostil. E que se não houver oração como fator preponderante, não podemos nada. As coisas espirituais são coisas do âmbito da oração. O ministério do Evangelho, a natureza da igreja, tudo aquilo que a igreja é e tudo aquilo que a igreja realiza são coisas do âmbito da oração e do jejum. A realidade maior e mais definitiva das coisas espirituais estão nesse âmbito. A oração, e nenhuma outra coisa, é o que move e é o que deve mover a igreja, é o que deve nos mover espiritualmente. Devemos entender isso. Então, Paulo pede isso. E pede para que ele seja livre dos rebeldes e livre da Judéia. Diz o Deus, não sabe nada, inocente. Tem um ponto. Ele foi livre dos rebeldes e livre da Judéia? Foi livre. De certa forma, não. De certa forma, não. Porque existe a oração, existe a resposta à oração. A resposta à oração é sempre, como é que eu vou dizer? É sempre correspondente exatamente aos termos da oração. Quando você ora ao Senhor, a resposta à oração vem dos termos exatos daquilo que o qual você orou. Ou por um acaso você já percebeu que não foi bem aquilo que você queria? E muitas vezes foi muito mais do que você pensou. E muitas vezes você tem que orar de novo para chegar a entender qual é a vontade de Deus, como um Jonas, assim. Vai pregar e depois tem que aprender sobre a sua própria missão. Já aconteceu de você orar, se decepcionar com a resposta, e depois orar de novo, depois caminhar um pouco mais, depois lá na frente, aí é que você entendeu, era isso. Não tinha entendido. Acontece, essas coisas acontecem. Ore para que você seja livre dos rebeldes que foram judeus. Os rebeldes que foram judeus pegaram Paulo. Deram assunto dele. Ele foi livrado pela legião romana, foi levado para a cidadela. Ali ele pregou que o próprio Senhor disse a ele, tinha dito a ele que ele, em Atos, né, Atos 23, o Senhor aparece a Paulo e diz, olha, assim como você tem um testemunho comigo aqui, em Jerusalém, assim também não importa que eu faça em Roma. Então ele está lá, ele vai para Jerusalém, ele é preso em Jerusalém, e o Senhor aparece e fala, você vai estar testemunho. E vai em Roma depois. Testemunho. Paulo queria ir visitar os irmãos, chegar em segurança. Olha, passar pela cabeça do Paulo, provavelmente esse livro. Depois, quando eu for para a Espanha, aí eu passo em Jerusalém, depois eu passo aí. Não aconteceu nada aí. Talvez Paulo nunca tenha chegado aí para a Espanha, na história toda. Porque aconteceu isso. Agora, essa é a pergunta que não quer calar. Não foi ouvida a oração? Então, foi ouvida sim. Mas em termos muito maiores daquilo que Deus queria fazer. Não nos termos, de repente, que Paulo pensou, ou que ele queria. Porque para ele queria chegar em paz, ele queria passar pela Espanha, passar por Jerusalém, dar oferta ao templo de irmão lá, e depois ir lá em Roma e ficar tranquilo com os irmãos de novo. Não foi nada disso, na verdade. Foi uma trajetória muito longa, levou anos para que ele fosse a Roma. Levou anos. Toda aquela passagem que nós vemos ali de Paulo ser preso, de ficar preso 2 anos. Aí o Pórcio Festo, para agradar os judeus, o Félix, o procurador, e foi sucedido por Pórcio Festo. Depois de 2 anos, Paulo ficou preso 2 anos. Depois, quando ele foi sucedido pelo Pórcio Festo, para agradar os judeus, deixou Paulo preso. É os precursores do STF. Só interesse. Nada de justiça, só interesse. Aí aconteceu isso, Paulo ficou preso mais um tempo, depois armaram uma cilada, ele ficou sabendo, ele teve que apelar para César para não ser morto em alguma emboscada dos judeus. Apelou para César. César, no caso, era Nero. Nero ainda não tinha surtado nesse tempo. Ainda dava para apelar para ele. Depois Nero acabou mandando que Paulo fosse decapitado, próprio esse Nero mesmo, mas
até então ele ainda não tinha soltado completamente. Soltou depois de 9 anos de governo. Então Paulo apela, e toda essa parte que eu estou falando aqui, que pega lá a prisão de Paulo e vai até o final do livro de Atos, termina o livro de Atos aonde? Ele está em Roma. Mas aquela parte toda do naufrágio, tudo isso estava na vontade de Deus, entre a oração que Paulo fez, entre a oração que ele pediu aos romanos, e até o fato dele efetivamente estar com os romanos, aconteceu tudo isso, nesse meio tempo. As coisas maiores e principais que acontecem entre a oração e a resposta. O modo da resposta é o modo como a oração vai ser atendida, que é o modo de Deus. Não é o nosso modo. Não é o jeito que a gente quer. Não foi do jeito que Paulo queria. Provavelmente não. Mas foi do modo de Deus. O que aconteceu nesse meio tempo? Ele deu testemunho a 276 pessoas no navio. Ele salvou a vida de 276 pessoas. Se não fosse a presença de Paulo naquele navio, as pessoas teriam morrido. Onde está escrito isso? Está em Atos lá, 26, 27. Vai na letra, está escrito lá. Tudo isso está acontecendo entre a oração de Paulo e a ida a Roma. Tá? Está acontecendo nesse contexto aqui. Na oração de Paulo, do que ele pede que os irmãos olhem até que ele de fato vá até Roma. Acontece tudo isso. Ele naufraga e ali no naufrágio acontece aquele livramento. Depois ele vai até uma ilha chamada Malta e ali ele ora pelo pai de Publio, que é o principal da ilha, e aqueles nativos começam a trazer, o evangelho é pregado ali. 276 pessoas, depois uma ilha inteira ouve o evangelho. Tudo isso dentro do período probatório, por assim dizer, em que Paulo tinha orado para que eles chegassem em Roma, que ele fosse livre dos rebeldes da Judéia e chegassem em Roma. Os rebeldes da Judéia causaram que Paulo pregasse no navio. Os rebeldes da Judéia causaram que Paulo fosse na ilha de Malta e pregasse para aquela ilha, para os nativos daquela ilha. Isso ainda é muito sofrimento, isso ainda é muito frio, né? Muitos açoites, muitas prisões. Um processo doloroso, que costuma ser o processo do reino de Deus. Muitas vezes não confortável. Muitas vezes não do modo que a gente quer, mas do modo que Deus quer, visando sempre um bem maior. Paulo chega na presença deles e está com eles ali. No final do livro de Atos, ele recebe os irmãos de Roma, depois de anos, como eu disse, de todo esse processo, em que a vontade maior de Deus está sendo feita. Não exatamente a vontade mais imediata de Paulo, mas a vontade maior de Deus vai sendo feita. E Paulo faz muito mais do que ir até Roma. Ele faz muito mais do que ir até Roma. Isso por causa da graça de Deus com ele, e da vontade maior e mais definitiva do Senhor em relação a isso. Então nós temos que entender isso com relação à oração. Uma aparente não visa um sim maior. Uma aparente não visa um sim maior. O vulgo diz assim, Deus pode dar 3 respostas à oração. Sim, não, espere. Sim, não, espere. O não é um sim maior. O não é um sim maior. Porque é um não, muitas vezes, para algo que nós não compreendemos, que nós achamos que vai ser bom, mas não vai ser bom. Mas é sempre um sim para a vontade de Deus. Que o Senhor assim nos dê esse entendimento, né, baseado nesse exemplo de Paulo aqui. Possamos realmente estar orando pelos outros. Né? Temos assim uma fibra de unidade como igreja em intercessão uns pelos outros, por aqueles que estão investidos de autoridade, né, pelos ministros do Evangelho, possamos ter comunhão na oração, nos importarmos com os outros no modo da oração, e entendermos também da parte do Senhor todos os recursos da oração pelo que se ora, para que a vontade maior e mais perfeita de Deus seja feita, não apenas para nós, mas principalmente através de nós, para a glória do Senhor, porque é para isso que vivemos. Amém?